Então, bom dia a todas e todos, bom dia à mesa. É uma honra estar aqui também. Lugar para ficar um Acho que mas ela tem o passador ali. Estou com o passador? Então, queria agradecer o convite, doutor. Doutor. Ih, me fugiu agora, estou nervosa, César. Então, não tenho essa experiência toda que vocês têm. Então, agradecer o convite do doutor César, né, agradecer ao doutor André também, doutor Álvaro. Há muitos anos conheço o doutor Álvaro, frequento esse fórum de execução, já desde que a gente ingressou no sistema penitenciário lá nos anos 90. E agradecer a todos a possibilidade de estar aqui falando com vocês desse tema que eu acho super relevante para a questão da mulher, super relevante para a questão da nossa sociedade, da sociedade que nós queremos construir, super relevante para a questão da saúde, que a gente precisa também estender a todos, né? O SUS, ele tem essa premissa de ser um sistema igualitário, com acesso universal, e a gente precisa batalhar para que isso realmente, de fato, aconteça dessa forma, né? Não está dado, nem estará dado nunca, né? Depende da nossa luta, das nossas conquistas nesse campo. Então, assim, quando a gente começou a pesquisar esse tema da maternidade na prisão, em 2011, 2012, começamos a olhar para esse tema, a gente achou importante abordar esse tema de uma maneira multidisciplinar. Então, a gente foi construir essa pesquisa sob a coordenação da doutora Maria do Carmo e Leal da Fiocruz, e a gente pensou, então, que essa pesquisa deveria abordar a questão da maternidade na prisão sob diversos aspectos. Então, a gente abordou o tema da saúde, propriamente dita, né? Que foi coordenado pela doutora Maria do Carmo, e se deu em 24 estados do Brasil, foi realizado em 24 estados do Brasil. Uma abordagem psicossocial, que fui eu que coordenei, em 4 estados do Brasil, porque era uma pesquisa já mais qualitativa. Uma abordagem jurídica, né, que foi coordenada pela Miriam Ventura e a Luciana Simas, que está ali sentada junto com a gente. E um módulo arquitetural, olhando para a questão desses espaços destinados às gestantes nas prisões e tentando ver como é que isso se constituía, qual era a relação disso até com a própria legislação para a manutenção de crianças fora da prisão, né? Então, pensar um pouco dessas questões. E hoje eu vou apresentar aqui apenas as questões relacionadas. Então, o objetivo da pesquisa foi obter informações sobre... Eu acho que o doutor César me ofereceu o púlpito, eu não aceitei, mas eu acho que vou aceitar, que fica mais fácil eu olhar. Vai para lá. Mas eu ajudaria muito o laptop para ela. Melhor descer. Ou então eu vou trocar com a Luciana. Acho que é mais fácil. Isso, porque eu não consigo olhar para lá e olhar para cá. Claro. Fica difícil. Vamos só trocar o prisma ali. Já está trocando, Obrigada. Alô? Acho que tem que ligar. Ali não é ali, ó. Acho que tem um botãozinho ali, só apertar. Acho que esse agora. Foi. Então, o objetivo da pesquisa foi obter informações sobre a maternidade, nascimento e as condições de vida de gestantes, mães e seus filhos no ambiente carcerário, né? Que pudessem servir de base para a formulação de recomendações específicas para esse contexto, né? Sempre quando a gente pensa na pesquisa, na Fiocruz, a gente sempre pensa em que essa pesquisa possa, de alguma maneira, contribuir para mudar a realidade. Então, a gente está sempre pensando nisso.
Eu falei que eu ia tratar dos resultados, especificamente dos 2 módulos, né, que são os módulos da saúde e o módulo psicossocial. Então, o módulo da saúde foi um estudo censitário de âmbito nacional, com todas as detentas grávidas e mães vivendo com seus filhos nas prisões das capitais e regiões metropolitanas entre 2013 e 2014. Foi um estudo grande. Foram feitas entrevistas individuais, coleta de dados do prontuário hospitalar da puérpera e do cartão do recém-nascido, cartão de pré-natal e a caderneta da criança. Todos esses documentos foram avaliados individualmente, né, e considerados depois para a pesquisa, o levantamento dos dados. No módulo psicossocial foi um estudo qualitativo em 4 estados, não foi nacional, em Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso. E ele foi um estudo feito com entrevistas individuais, semi-estruturadas, com gestantes e mães com filhos na prisão, agentes penitenciários, profissionais de saúde, os técnicos que trabalham na prisão, os assistentes sociais e psicólogos, e com as mulheres gestantes e com filhos na prisão. Então, foi feito também grupo focal com as mulheres gestantes e com filhos na prisão, e foi feito grupo focal com os profissionais de saúde. O que a gente buscava era entender como se dava a vivência da maternidade na prisão e como que essa situação era pensada, vivida, experimentada pelas pessoas que interferiam nessa vivência da maternidade na prisão, nessa experiência, nesse acontecimento, né, da maternidade na prisão. Não vou falar do contexto porque a Luciana já falou para vocês bastante bem, então vou falar só um pouquinho dos dados gerais do grupo que a gente estudou. Nós, então, entrevistamos 447 mulheres, né, com filhos ou gestantes, e a idade dessas pessoas era entre 18 e 29 anos, 72% tinha entre 18 e 29 anos, 73% eram de mulheres pretas ou pardas, com ensino fundamental incompleto. Os crimes relacionados à droga respondiam por 68% dos crimes praticados pelas mulheres, um índice altíssimo, né, que faz a gente pensar sobre essa situação do combate às drogas e as suas consequências, né? 62% delas estavam pela primeira vez na prisão e 41% eram presas provisórias. Isso tudo a Luciana já examinou bem, não vou discutir esse assunto. 1/3 delas eram chefes de família, 83% delas já tinham filhos, né? ou já aquele que estava com ela no colo era o primeiro filho, ou já tinham outros filhos, né? Desse total de mulheres, 206 eram gestantes e 241 eram mulheres com filhos na prisão. Acho importante trazer esses números para a gente ver que essa situação do Brasil em 2012, né, ou 2013, 2014, que foi o tempo da nossa pesquisa, a gente tinha um número muito elevado de mulheres gestantes e com filhos na prisão no país, né? A realidade dos estados. A realidade dos estados não é parecida, são bastante diferentes. A gente tem locais onde as mulheres ficam presas com o seu filho dentro da cela, junto com outras mulheres. A gente tem locais onde as mulheres ficam presas com seus filhos em alas separadas dentro dos presídios femininos. A gente tem locais onde as mulheres ficam presas numa unidade distinta das demais. Então, são realidades totalmente diferentes, né? Então, a gente tem a maioria dos estados, essas unidades, esses locais para as mulheres, né, com gestantes ou com filhos, ficava na região metropolitana, o que implicava em que as mulheres gestantes fossem transferidas do local onde elas foram presas para as regiões metropolitanas. Isso com consequências para a manutenção dos laços familiares e dos laços afetivos, porque elas eram presas no interior e, para poder terem seus filhos, tinham que vir para a capital. Quando chegavam na capital, elas naturalmente perdiam a visita, perdiam o acompanhamento, perdiam o contato com a família, com os filhos que estavam lá nos seus locais de origem, né? O
tempo de permanência também não era igual. A gente teve estados onde as mulheres podiam permanecer com seus filhos na prisão por 6 meses, estados onde elas podiam permanecer com seus filhos na prisão até 1 ano, e outros onde a gente encontrou mulheres com filhos na prisão já com crianças com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. E a gente buscou mesmo essas diferenças no nosso estudo qualitativo para poder entender um pouco quais eram essas dinâmicas e como é que isso se refletia no contexto da maternidade na prisão. Então, a gente viu que dessas mulheres, 90% das mulheres presas, elas foram presas grávidas. Das mulheres que estavam grávidas ou com filhos na prisão, foram presas grávidas, não engravidaram na prisão. Apenas 10% delas engravidaram em situação de visita íntima, né? Ou na prisão. 8% dessas mulheres que estavam grávidas ainda nem sabiam que estavam grávidas. E foram passar a sua gravidez na prisão. A gente perguntava, como foi para você saber que ia passar a gravidez na prisão, né? E era uma situação de muita angústia, né? Não saber como iam ter o filho, não saber se iam ter ou não assistência à saúde, não saber como elas poderiam compartilhar essa gestação com a família, com o pai, com os outros filhos, né? A angústia da solidão e, principalmente, assim, não saber o que seria feito daquele filho, né? Muitas tinham muito medo que o filho fosse tirado delas, e outras, ao contrário, tinham muito medo de ter o seu filho preso e não saber o que fazer com eles quando eles chegassem ao mundo, porque elas estavam presas e não sabiam o tempo de apenação, a sua situação jurídica, o destino delas ali naquele contexto. Então, uma gravidez com muitas tensões, muitos conflitos, muito medo. O medo, vocês vão ver que eu até ressaltei isso adiante, o medo é uma palavra que está na boca das mulheres presas e principalmente das gestantes e com filhos na prisão de uma maneira muito frequente. Medo de ter seu filho dentro da cela, de não conseguir ser transportado a tempo, medo de ter algum problema na gravidez e não conseguir ter acesso ao tratamento, à assistência, medo de que seus filhos nascidos na prisão não tenham acesso à assistência necessária. Então, e medo da situação dos outros filhos que estão na rua. Então, e do risco que eles estão, da vulnerabilidade que eles estão. Então, para a gente ver, né, que 37%, quase 38% das mulheres não receberam sequer uma visita durante a gravidez de seus familiares. Quer dizer, é uma gravidez separada do contexto familiar. Gravidez não é gestação de um ser biológico. A gravidez é a gestação de um ser humano, né, que está inserido num contexto social, que nasce numa família, num ambiente socioafetivo, né? Então, o que significa você separar essa mulher e fazer com que ela tenha essa gravidez sozinha num espaço em que ela não é um espaço em que ela já é a ambiência que ela vivia antes, não é um espaço onde ela pode usufruir dos cuidados familiares, socioafetivos, né? É um espaço onde ela está recebendo os cuidados disciplinares, né? E 39 ainda não receberam visita depois do nascimento dos filhos, quer dizer, esses filhos não foram nem vistos pela família, né? Uma outra coisa que a gente viu também é que os pais eram instados a reconhecer os filhos sem nem terem conhecido. Então, uma situação paradoxal, né? Reconhecer um filho que você não conheceu, porque muitos pais, como a Luciana também já trouxe, também estavam presos, e a visita entre presos é muito dificultada, mesmo nessa situação em que as mulheres estão com filhos e que o pai está preso também no sistema penitenciário. Então, essa questão da insegurança enquanto à integridade pessoal, que eu já falei, é muito importante. E elas estão presas e elas não têm autonomia para cuidarem delas próprias, para irem buscar assistência médica, né? Tudo depende de uma negociação que tem que ocorrer no espaço prisional entre as pessoas que são os que estão custodiando elas e as necessidades delas, né? Então, essa é uma questão de muita vulnerabilidade. O acesso à saúde depende da segurança, né? Então, você tem, na maioria das unidades, das unidades prisionais, haviam profissionais de saúde, mas o acesso a esses profissionais de saúde não era simples, né? Porque para acessar os profissionais de saúde, você tinha que passar por uma triagem, vamos dizer assim,
dos profissionais da segurança, que nem sempre avaliavam aquelas demandas com critérios de saúde, avaliavam aquelas demandas com critérios que eram alheios à saúde. Então, esse é um aspecto também importante para a gente poder pensar nessa questão da maternidade. E o que a gente viu em relação aos dados do pré-natal, né? A gente viu que a maioria os indicadores de pré-natal são muito relevantes também nesse contexto. 11% das mulheres que a gente entrevistou não tiveram nem uma única consulta pré-natal. Não passaram pelo médico, não tiveram uma consulta pré-natal. E 45% delas tiveram menos de 6 consultas no pré-natal, o que é abaixo das indicações da Organização de Saúde, Mundial de Saúde, e das boas práticas de saúde do Ministério da Saúde. Então, elas tiveram menos do que 6 consultas durante o pré-natal. E só 55% delas tinham cartão de gestante, as demais não tinham cartão de gestante. Então, elas próprias não podiam avaliar como estava sendo o andamento, né? Porque o cartão de gestante ele serve para controlar os atendimentos, mas ele serve também para estimular o autocuidado da mulher, né? Então, se ela não tem um cartão de gestante, significa que esse cartão está com a administração penitenciária. Então, a administração penitenciária sequestra da mulher o direito de cuidado e de acompanhamento da própria gestação. Isso é super importante. Outro dado super importante que a gente encontrou foi que apenas 30% das mulheres foram testadas para HIV. O teste para o HIV faz parte do protocolo do Ministério da Saúde, né? É super importante para prevenir a transmissão vertical do HIV. E apenas 30% das mulheres foram examinadas para o HIV. E 31% foram examinadas para sífilis também. E a questão da sífilis também é muito relevante, porque a sífilis congênita, que é a sífilis transmitida da mãe para a criança durante a gestação, ela traz uma série de problemas para a criança, que são problemas que se perpetuam, eles não se resolvem simplesmente com alguma medicação. No entanto, a sífilis é tratável com um antibiótico. Então, se nós detectássemos essa presença da sífilis durante a gravidez, o tratamento seria simplíssimo, né? Mas como apenas 31% são examinadas para sífilis, elas chegam ao parto sem que se saiba se elas têm ou não sífilis, chegam ao parto sem que se saiba se têm ou não HIV, o que tem implicações muito grandes para a questão da saúde das crianças, né? Dessas que foram testadas, 31% testadas para sífilis, 9,2% eram positivas. E das testadas para HIV, 3% eram positivas. Então, esse é um dado muito relevante para a questão da saúde das crianças que estão nascendo nessas situações. Durante o parto, essa é outra questão que nós vimos, teve muitas questões difíceis de serem enfrentadas pelas mulheres na prisão. A primeira foi a questão do transporte em veículos impróprios. Então, você está gestante, você está grávida, você está sendo, em trabalho de parto, conduzida para o hospital num camburão, né, em que você está lá dentro em situação de vulnerabilidade, né, sem a presença de profissionais de saúde, muitas vezes, e, em alguns casos, algemadas. A gente encontrou que 36% das mulheres foram algemadas durante a internação, 8% no parto, trabalho de parto com algema. Essa situação provavelmente já deve ter mudado, porque a gente hoje já tem a lei, como a Luciana lembrou, nacional, que proíbe o uso de algemas durante o trabalho de pré-parto, parto e pós-parto. Mas, também, nessa época, já existia a súmula do STF a esse respeito, né, e ainda assim ela era ignorada. Então, eu não posso afirmar para vocês se isso realmente mudou completamente na realidade brasileira. Essa era a realidade que existia antes dessa lei que proíbe as algemas, né? Bom, 97% dessas mulheres tiveram seus filhos sozinhas. Isso é muito relevante, porque existe uma lei, né, do SUS que define que as gestantes, as mulheres, têm direito a ter um acompanhante durante
o pré-parto, o parto e o pós-parto. Essa lei, ela não foi criada à toa, porque, na verdade, foram feitos estudos que mostraram que as mulheres que têm acompanhante durante o pré-parto, o parto e o pós-parto, têm menos problemas de saúde, porque elas são mais bem assistidas e a família cuida muito mais da assistência à gestante, porque ela está ali só para aquilo, enquanto que os profissionais de saúde estão para todas as pessoas. Então, isso aumenta, diminui os riscos da gestação e melhora a acolhida daquela criança no âmbito familiar, né? Você está recebendo seu filho acompanhada de uma pessoa que você escolheu, ou sua mãe, ou seu companheiro, ou sua amiga, né? É uma coisa que te dá uma confiança diferente e te dá um acolhimento para aquela criança diferente. Então, essa criança nasce e ela fica com a mãe, muitas vezes, que a gente encontrou também essa situação, algemada na cama e a criança do lado. Então, até para amamentar, é preciso pedir o consentimento para o agente penitenciário para liberar ela, para ela poder amamentar. Ela não ficava algemada na mão, não, era no pé, na perna, era o pé e na cama. As práticas de violência de saúde, né, também eram uma questão, né? A Luciana falou desse assunto que a gente também observou. As violências são tantas que muitas delas elas naturalizam, elas nem percebem, elas nem se dão conta, né, de que aquilo é uma violência. Mas todas elas citaram para a gente como principal sentimento de violência a presença da escolta ali o tempo todo ao lado delas, a falta dos familiares o tempo todo ao lado delas. Então, isso fazia com que elas fossem discriminadas no ambiente hospitalar. Todos a vissem, né, como uma situação diferenciada, inclusive dificultando o acesso dos profissionais de saúde a elas, né, e aumentando a discriminação delas em relação aos profissionais de saúde. Nós tivemos relato, assim, por exemplo, de uma interna que foi levar o filho para atendimento de saúde na rua, e ela disse que o profissional de saúde tremia com a escolta ali ao lado dela, né, e pedindo, por favor, deixasse a porta aberta, com medo dela. E a situação de você ser atendida por um profissional de saúde que tem medo de você, né, e que você está entregando o cuidado dos seus filhos para um profissional de saúde que tem medo de você, né, quer dizer, toda a violência afetiva, simbólica, emocional, que está aí nesse contexto, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Da saúde das crianças, a gente viu que 11% tinham baixo peso ao nascer, 13% eram prematuras, 2,3% das crianças eram crianças expostas ao HIV. O que quer dizer expostas ao HIV? Não que elas tenham HIV, mas que elas foram expostas porque no parto sua mãe tinha HIV e ela não teve a precaução necessária. Essa situação é super importante, porque se a gente comparar com os dados do Nascer no Brasil, que foi uma pesquisa feita em âmbito nacional, em todos os estados, nos hospitais do SUS, a gente vai ver que só 0,1% das mulheres do SUS são expostas ao HIV. Enquanto que a gente vai olhar para esse dado em relação às mulheres na prisão, a gente vai ver que 2,3% são expostas ao HIV. Ou seja, a gente tem uma situação de exposição das crianças que nascem nas prisões ao HIV muito maior do que dessas crianças nascidas na rede pública de saúde. E em relação à sífilis, a situação ainda é mais grave, porque as crianças que nascem expostas a sífilis, né, na rede pública são 0,4% das crianças, enquanto que as crianças que nascem nas prisões, 4,6% estão expostas a sífilis ao nascer. Então, essa é uma situação de saúde gravíssima que a gente não pode ignorar, que a gente tem uma situação hoje no Brasil, a criança tem um direito à proteção especial pelo Estado, né, pela sociedade, e a gente está expondo crianças a nascerem nessas condições no país. A atenção à saúde das crianças é outro tema complexo, porque quando uma criança nasce, a gente que é mãe sabe, né, os pais também sabem, né, muitas vezes as crianças têm febre durante a noite, as crianças têm inesperadamente uma diarreia no fim de semana, elas não marcam uma hora para ficar doente, né, mas só tem profissionais de saúde no sistema penitenciário, pediatras, alguns dias da semana somente. Então, o que acontece? Elas precisam sair para o cuidado extramuro. E sair da prisão, todo mundo sabe, quem conhece prisão sabe, né, que é difícil sair da prisão. Então,
em alguns estados a gente viu o quê? Que quando a criança adoecia, quem leva a criança para o hospital, para o tratamento na rua, é o agente penitenciário. Em outras, quem leva é o profissional de saúde. Em alguns, quem leva é a própria mãe, que vai algemada e escoltada, levando seu filho no colo. Então, a gente tem uma situação de saúde também complicada no atendimento das crianças. Por quê? Porque essa mãe que vai nessa condição, escoltada e algemada, ela vai sem muita capacidade de escuta, né? Porque ela está sofrendo uma violência enorme. Ela chega no ambiente de saúde com uma escolta, com algema, né? Então, assusta todas as outras pessoas que estão em volta, que se afastam delas. Então, uma questão problemática. E quando não são elas que levam, né, o diálogo com o profissional, né, quer dizer, contar o que estava acontecendo, ouvir as orientações, é intermediado por outra pessoa, não é direto com ela. Então, ela não entende muito bem o que aconteceu e ela tem dúvidas se aquela é o melhor tratamento, se aquela é a melhor solução para o caso da criança. E quando a criança tem que ser internada, porque isso também acontece, os filhos das mulheres presas também precisam ser internados eventualmente, elas vão sozinhas, né? Em nenhum lugar a gente encontrou uma situação diferente. A família que está na rua, muitas vezes é pedido que a família venha acompanhar a criança, mas nem sempre isso é possível, porque como a gente viu, a família mora em outro lugar distante, ela também trabalha, tem dificuldade financeira e recursos para acessar. Então aquela criança fica sozinha no hospital com os profissionais de saúde do hospital. Isso fere outra lei, que é a lei UECA, que garante a proteção das crianças, né, no ambiente de saúde. E a gente tem essa situação acontecendo promovida pelo Estado, o que é uma coisa estapafúrdia, né? A gente tem o Estado promovendo a ilegalidade, né? Então, aí eu não queria deixar de falar das crianças com necessidades especiais, porque eu também vi crianças com síndrome de Down, nascidas na prisão, que precisam de um acompanhamento sistemático, né, um acompanhamento de estimulação, processos para que elas tenham redução dos danos causados pela síndrome, e que não tinham assistência necessária, crianças com HIV. Então, a gente tem situações de saúde das crianças também que são graves, e então a gente tem que contemplar, a gente viu que com dificuldade de acesso à saúde. Então, assim, para finalizar, queria fazer algumas considerações sobre a importância de descobrir, de identificar a gravidez logo no início da mulher quando ela é presa. Então, poder fazer uma avaliação, verificar a identificação da gravidez logo no início da gestação é super importante para um bom acompanhamento pré-natal, né? E para a detecção precoce de agravos como HIV, a sífilis e a toxoplasmose. Então, a oferta de teste de gravidez no momento do ingresso é super importante, mas não só durante o momento do ingresso, porque muitas vezes ela ainda não sabe que está grávida e não se habilita ao teste, mas também que esse teste seja acessível ao longo nas unidades femininas. É importante ações de saúde que favoreçam o autocuidado e uma reflexão sobre a reprodução no projeto de vida pessoal delas. A gente não viu também, em nenhum estado, nenhum trabalho com planejamento familiar, né? O máximo que a gente viu foi distribuição de camisinha na entrada dos homens para visita íntima, né? A gente viu também oferta de controle de gravidez por medicamento injetável, sob o controle do serviço de saúde, que é uma coisa também assustadora, né? Você, para ter acesso ao serviço de saúde, você precisava de autorizar o uso do anticoncepcional injetável, o que é uma ilegalidade também, né? Que o direito reprodutivo da mulher está garantido na Constituição, né? Então, essa é uma outra questão. E a gente não viu nenhum trabalho aprofundado que discutisse com essas mulheres qual o sentido da gestação, qual o sentido disso no projeto de vida dela, né? Que pudesse ampliar esse debate, não de uma maneira sempre induzindo a não gestação, mas que discutisse a possibilidade da gestação também nesse contexto. A gente viu uma mulher que estava condenada a 12 anos de prisão e ela tinha uma visita do companheiro. E eles quiseram ter um filho. E ela queria ter um filho fora da prisão. E o pai queria assumir o filho.
que queria ter com ela. Então, a gente não tem o direito de proibir os casais de terem filhos. A gente tem que discutir com eles isso, ver se esse projeto também, incentivar para que esse projeto esteja bem consolidado, que esse desejo esteja bem discutido. Mas a gente não tem o direito de proibir que uma mulher engravide, porque se ela quer ter um filho na rua com o companheiro dela e ele diz que cuida, como é que a gente pode dizer que não, né? Então, isso é outro aspecto importante. Políticas públicas que devem buscar, em conjunto com o Poder Judiciário, soluções que permitam garantir que essas mulheres e seus filhos tenham uma gestação e parto seguros, né? Humanizados, socialmente amparados, né? Que é o que está previsto na nossa Constituição, né? A gente vê também que práticas de saúde estritamente biomédicas intensificam as assimetrias, quer dizer, quando o médico simplesmente olha para a mulher e trata ela como uma barriga, né, sem pensar como ocorre aquela gestação, como vai ocorrer aquele parto, como aquela criança será acolhida. É uma questão também que reduz essa gestação a um fato biomédico, né? E a gestação é muito mais do que isso, né? E, finalmente, pensar que as alternativas às penas privativas e medidas de liberdade, alternativas à prisão, são respostas possíveis, esperadas e necessárias, né? A gente precisa um pouco abandonar esse olhar punitivo, né, que a gente tem, que tem sido o olhar para essas mulheres, né, e pensar um pouco na questão da vulnerabilidade, na inserção, a questão nos direitos sociais dessas mulheres, os direitos reprodutivos dessas mulheres, os direitos de seus filhos a uma vida digna, né? Então, a pena privativa de liberdade, ela é incompatível com a gestação e com a maternidade. Finalmente, queria dizer alguma coisa alvissareira, diante de tanta coisa horrível. Se a gente olhar para a legislação, a gente vai ver que em 2009 começam a haver alterações na LEP, né, para alterações em relação à questão da maternidade na prisão, garantindo o direito de permanência das crianças junto às mães, local separado para as gestantes. A gente vai ver que o ECA também passa a incluir a questão de que os pais presos não podem ser destituídos, né, garantindo o direito da paternidade e da maternidade, não apenas só destituir pelo fato de ele ser preso. A questão da prioridade para a família de origem, a oitiva dos pais encarcerados também, esse é um outro tema importante, porque a gente viu muitas destituições de poder familiar sem a oitiva da mãe encarcerada. E o pai encarcerado, muitas vezes ouvido apenas pelos técnicos que vão, através de seus relatórios, colocar a posição da mulher. E os pais, então, nunca. Os pais encarcerados, nunca ouvimos falar de serem ouvidos na questão das oitivas de destituição de poder familiar. Pensar que houve as regras de Bangkok em 2010, que traz essa importância da pena não privativa de liberdade para as mulheres grávidas e com filhos na prisão. E também ver que, a partir de 2006, a gente teve o marco regulatório da primeira infância, né, que traz um novo olhar para essa questão da gestação e da maternidade, nesse contexto da prisão. As diretrizes para a convivência mãe e filho do DEPEN, também de 2016, que também trazem um novo olhar para essa questão. A decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que vai proporcionar a possibilidade de que as mulheres, as penas preventivas sejam substituídas pela prisão domiciliar, ou que seja concedida a prisão, preferencialmente a prisão provisória, e a resolução do CNPCP e do CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, que está começando a pensar, a qualificar a atenção socioassistencial para as mulheres privadas de liberdade e para suas famílias. Então, a gente está vendo que no Brasil existe um movimento, né, um movimento na sociedade brasileira, que inclui o judiciário também, né, de olhar para essas mulheres e para essas crianças nascidas na prisão com uma outra questão. É preciso que a gente avance nisso e, principalmente, avance na implementação dessas legislações, né, porque essa é uma decisão importantíssima para que a gente possa garantir os direitos dessas mulheres e dos filhos delas. É isso.